O Facebook está no centro de um escândalo que pode ameaçar até mesmo seu modelo comercial, após ser revelado que uma empresa britânica ligada à campanha de Donald Trump usou dados pessoais de Miley Cyrus. A ação do Facebook recuou 6,8% na sessão desta segunda-feira, em Wall Street. A notícia de que a empresa britânica Cambridge Analytica, especializada em comunicação estratégica, tinha usado dados de 50 mil de usuários do Facebook para desenvolver um software que prevê e influencia eleitores gerou protestos dos dois lados do Atlântico. A senadora democrata Amy Klobuchar e o republicano John Kennedy pediram que o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, compare ao Congresso, do mesmo modo que os diretores executivos de Google e Twitter. Os dois legisladores consideram que tais empresas acumularam quantidades de dados pessoais sem precedentes, e que a falta de supervisão gera preocupações sobre a integridade das leis americanas, assim como sobre os direitos de privacidade. Esta é uma grande violação de dados que precisa ser investigada, e viu que estas plataformas podem se autorregular, disse a senadora Klobuchar, que acredita que Zuckerberg deve ir ao Congresso e explicar o ocorrido. O senador Ron Wyden pediu ao Facebook que forneça mais informações sobre o que chamou de preocupante uso de dados privados para influenciar os eleitores. A Comissão Europeia de Justiça, Consumidores e Igualdade de Gênero, Vera Jourova, disse que o uso indevido dos dados do Facebook por parte de uma empresa política seria horrível, e anunciou que tratar do tema nesta semana em Washington. No Reino Unido, o parlamentar Damian Collins, presidente da Comissão que trata de assuntos digitais, também disse que o Facebook ia ter o que se explicar. A conta da K no Facebook foi suspensa, anunciou a rede social. Facebook, mas também Twitter e Google, são acusadas há meses de servir como plataformas para manipular a opinião pública, particularmente por entidades vinculadas à Rússia durante a campanha presidencial americana, ou o referendo do Brexit em 2016. A investigação conjunta do The New York Times e do The Observer indicou que a K conseguiu criar perfis psicológicos de 50 mil usuários do Facebook usando um aplicativo de previso de personalidade que foi baixado por 270 mil pessoas, mas também coletou dados de amigos da usuários. A K negou qualquer uso indevido de dados. O Facebook suspendeu a conta da empresa na sexta-feira, mas negou que fosse uma grande violação de dados, sugerindo que o problema afetaria um número muito menor de usuários. O Facebook anunciou nesta segunda-feira que contratou a empresa Stroz Friedberg para realizar uma auditoria abrangente da K. JK desmentiu as acusações. Os dados do Facebook foram utilizados pela Cambridge Analytica no âmbito dos serviços oferecidos na campanha presidencial de Donald Trump, e nenhuma publicidade dirigida foi realizada para esse cliente, disse a empresa nesta segunda-feira. A empresa foi financiada com 15 mil dólares por Robert Mercer, um empresário americano que fez sua fortuna em fundos abutre, e um dos principais doadores do Partido Republicano. Grande impacto para alguns analistas, isto representa uma crise existencial para o Facebook devido ao modo como Renai utiliza dados sobre seus 2 bilhões de usuários. Que o Facebook perceba a diferença entre vender sapatos e vender um programa presidencial um grande problema, disse Daniel Kreis, professor de meios e comunicação da Universidade da Carolina do Norte. Jennifer Grigio, especialista em redes sociais da Universidade de Syracuse, avaliou que as revelações aumentaram o apreço para regular o Facebook e outras redes sociais, atualmente em xeque por permitir a propagação de desinformação por parte de fontes orientadas pela Rússia. A autorregulamentação está funcionando. Me pergunto quanto deve piorar que nossos reguladores intervenham e façam as companhias responsáveis. Neste contexto, o
chefe da segurança do Facebook, Alex Stamos, admitiu uma mudança de suas fãs, mas desmentiu sua saída da empresa como anunciou o NYT.